Dia, pergunta interessante que eu recebi agora de uma colega que foi aluna do online, se eu não me engano, e ela perguntou: paciente com queixa principal de DTM, porém com mordida profunda. A colega não é ortodontista. Achei interessante compartilhar porque tem muita gente que não é orto e tem medo de começar a tratar paciente com a odontologia miofuncional. Mas não tem problema nenhum. Aliás, é um caso bem interessante porque ela começou a tratar a DTM do paciente e como ele tem mordida profunda, quando a gente trata dois problemas que têm a mesma causa, a gente pode ter a solução dos dois problemas simultaneamente. E aliás, é por isso que tem muito colega que duvida da técnica, porque é bom demais para ser verdade, e de fato é. Então, o caso que ela me colocou foi: paciente com mordida profunda, começou com TMJ, ok, um aparelho bem indicado para o problema, que é a DTM. Porém, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa boa, só que ela ficou surpresa. Ela tipo: Patrícia, o que eu faço agora? Então, mordida profunda com o TMJ, apesar de não ser o foco dele, mais uma vez, ele começou a resolver a mordida profunda levantando a mordida na região anterior. Levantou de maneira rápida, o que acontece com a parte posterior? Desoclui. E aí a dúvida dela foi: Patrícia, socorro! O paciente está desesperado porque ele está sentindo falta da oclusão posterior. Para quem é ortodontista, é um processo super normal e comum. A gente avisa o paciente, a gente tem uma expectativa em relação ao tempo de solução dessa desoclusão posterior. Mas qual que foi? Primeiro acalmei, porque a colega não é ortodontista, eu falei: fica tranquila. E coloquei algumas coisas importantes e dei a solução para ela. Então, primeira coisa importante: o combinado não sai caro. Combinou com o paciente que, apesar de eu estar tratando um problema articular seu, consequentemente, ele vai otimizar a sua mordida, ele vai otimizar a oclusão. Sempre tem esse benefício, independente do que a gente está, do foco principal, ou melhor, da queixa principal do paciente. Sempre vai ter esse benefício de melhorar a oclusão do paciente. Então, avisá-lo no início do tratamento, porque qualquer diferença na oclusão, o paciente já vai estar esperando. Segundo, contrato, tá? Porque às vezes a gente fala pro paciente, ele não lembra, quando a gente vai relembrar: você não me falou isso, tá? E aí você vai lá, pega o contrato e mostra: falei sim, você assinou. E na hora de apresentar o contrato, outro detalhe que eu sempre dou pros colegas é: leia o contrato junto com o paciente, tá bom? Linha por linha. Não tem problema, é uma sessão um pouco mais demorada, mas você tá se precavendo, tá? E também tirando todas as dúvidas do paciente. Então, avisar o paciente antes, fazer o contrato e durante o tratamento, quando isso acontecer, não criar expectativas em relação ao tempo de solução disso. O importante é que ele está tendo uma boa resposta em relação, por isso que está resolvendo a questão da má oclusão dele, apesar da queixa principal ser DTM. E aí, qual foi a dica que eu dei para ela? O uso do aparelho TLJ. O TLJ é um aparelho super completo para exercícios. Nesse Summit de Miami foi reforçado mais ainda o uso dele, e que ele não vai substituir, obviamente, todos os demais exercícios, mas é um recurso fantástico que a gente tem resultados muito bons. E por que eu falei do TLJ para ela? Recebi já porque ele tem 3 tubos de pressão anterior para fazer a pressão, os exercícios com o lábio. Tem o tubo de pressão lingual para reforçar a postura de língua e fortalecer, e os tubos de pressão na região de molares. Então esse paciente vai mastigar o TLJ, vai fazer os exercícios de acordo com o protocolo, e essa intercuspidação natural vai ser estimulada, como se a gente estivesse dando um empurrãozinho para resolver logo essa questão
da intercuspidação posterior, e aí esse paciente fica mais tranquilo e voltar a ter uma eficiência mastigatória como ele tinha no começo. Mas, volto a reforçar, tudo isso, quando a gente explica para o paciente antes do início do tratamento, passa de maneira mais tranquila. Fala para o paciente, é isso mesmo, tá abrindo a mordida posterior, mas isso é um bom sinal, significa que seu corpo está respondendo bem ao nosso tratamento, tá bom? Então, o objetivo desse vídeo de agora foi exatamente para esclarecer e dar essa dica para quem está trabalhando com MyoBrace e às vezes aparece algumas dúvidas no meio do tratamento. Às vezes o colega assistiu o curso e muitas vezes não anotou essa dica que eu dei ou simplesmente esqueceu, tá? Então os vídeos que eu tenho feito ultimamente são para isso. Um beijo, se tiver alguma dúvida pode deixar aqui no inbox ou me mandar no WhatsApp, quem tiver meu contato no WhatsApp, que eu gravo um vídeo e eu respondo particularmente. Uma ótima semana para todo mundo.